por que Deus está em silêncio? Por que parece que Deus não ouve as minhas orações, não ouve os meus jejuns? Por que Deus não está fazendo nada com essa situação que está acontecendo no meu casamento, na minha vida financeira, na minha saúde? Por que Deus não toma a frente dessa situação com meu filho? A partir de hoje, no nosso devocional Café com Deus, escolhida, nós vamos falar sobre 10 perguntas que você faz a Deus, mas ninguém te dá a resposta. Então nós vamos trazer a resposta aqui de cada pergunta dessa, baseada na palavra de Deus. A primeira pergunta é: por que Deus está em silêncio? Vamos falar sobre isso agora, tá bom? Mas antes, que nesta quinta-feira o Senhor te abençoe e te guarde, que a luz do Senhor resplandeça sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti, que o Senhor te dê a paz, que o Senhor seja contigo, que tudo que você fizer seja abençoado, que toda investida do inimigo contra ti, contra a tua casa, contra a tua família, contra o teu trabalho, caia por terra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Coloca aqui nos comentários a primeira frase do devocional: Deus é comigo. E no segundo comentário coloca aí o teu nome, qual cidade você está nos acompanhando, tá bom? Se você está me acompanhando de cá, vamos fazer o seguinte: no final eu vou pedir para Deus visitar aonde você está acompanhando esse devocional. Se você está em casa, coloca aí o nome da tua família, eu vou pedir para Deus visitar a tua casa. Se você está no trabalho, coloca aí: bispo, eu estou acompanhando aqui no horário do trabalho, vou pedir para Deus visitar o teu trabalho. Se tem alguma coisa amarrada, bispo, tem algo que está muito amarrado, então coloca aí que eu vou orar também para desamarrar. Fica até o final, que no começo a gente tem essa declaração profética, no final a gente tem a oração, tá bom? E oramos o Pai Nosso. Então, durante 10 dias nós vamos falar sobre 10 perguntas que você faz a Deus, mas ninguém te dá resposta. Porque Deus está em silêncio. Abacuque capítulo 2, versículo 3. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Então existe essa pergunta que eu acredito que cada cristão, todo cristão já fez, né? Talvez você nunca tenha dito assim em voz alta, mas você já diz, já fez ela no seu coração: Deus, por que o Senhor está em silêncio? Tem alguém aqui que tem coragem de dizer: bispo, eu já fiz essa pergunta, eu tenho feito essa pergunta. Por que Deus tem estado em silêncio? Você está naquele momento da tua vida cristã que você ora, o céu parece fechado, você jejua, nada muda, você continua fiel nos teus votos, mas você não recebe resposta. E é exatamente nesse ponto da sua vida com Deus, nesse momento, que a fé, ela começa a ser provada. Porque é fácil você confiar em Deus, ter fé em Deus, quando você vê Deus se manifestando. É para poucos, realmente só para quem é de Deus mesmo, que você mantém a tua fé, mantém a tua confiança em Deus, quando Deus parece em silêncio. Mas eu quero dizer aqui para cada escolhido e escolhida que está me assistindo nesse momento, que o silêncio, nunca confunda o silêncio de Deus com a ausência de Deus. Um Deus que está em silêncio não representa um Deus que está ausente. Deus está em silêncio, mas Ele está presente. Eu quero te reafirmar isso pelo Espírito. Eu quero te reafirmar isso nesse momento de luta que você está passando, de prova que você está passando, de injustiça que você está passando, de problemas que você está passando, de portas fechadas que você está passando. Deus ainda está contigo. Declare comigo 3 vezes: Deus ainda está comigo. Deus ainda está comigo. Deus ainda está comigo.
Coloca aqui nos comentários para dar legalidade no mundo espiritual. Deus está comigo, Deus está comigo, Deus está comigo. Enquanto eu tomo um golinho de café, aperta aí o joinha, aperta aí o like. Se você está assistindo pela televisão, pega aí o teu celular, que pelo celular é mais fácil dar o like, tá? Dá o like aí para o YouTube entender que esse devocional é importante. Toda vez que vocês dão mais like, o YouTube mostra para mais pessoas em nome de Jesus. Você tem que entender, na Bíblia nós descobrimos um Deus que ele nunca explica o que está fazendo enquanto está fazendo. E nós chamamos isso de silêncio. Como a gente não está vendo as respostas que a gente gostaria, como a gente não está vendo os resultados que a gente gostaria, então a gente chama isso de silêncio. Mas a gente vê a todo momento Deus não explicando o que está fazendo enquanto ele está fazendo. José passou muitos anos na prisão. Lá na prisão não fala que ele teve uma nova revelação, ele teve um novo sonho com Deus, ele teve uma reafirmação das promessas. Mas mesmo nesse silêncio de Deus na vida de José, Deus estava trabalhando, porque Deus está em silêncio não quer dizer que Deus está agindo. Deus não explica o que está fazendo enquanto ele está fazendo. Havia todo um trabalho de Deus. O fato de José cair na mesma cela que tinha lá o padeiro e o copeiro, o fato desses dois sonharem e ninguém conseguir interpretar o sonho, o fato de o copeiro ter esquecido de José mais 2 anos, mas aí o próprio faraó, ele teve os sonhos lá, né? Que ninguém conseguia explicar, que era uma visão dos 7 anos de fartura, dos 7 anos de pobreza. E aí sim veio a hora certa de se lembrar de José. José saiu, interpretou o sonho, e ele chega no momento em que o faraó acaba tendo que criar um cargo que não existia. Não tinha governador no Egito. Não tinha governador no Egito. Não tinha primeiro-ministro no Egito. O fato de que ia ter 7 anos de vacas gordas, 7 anos de fartura, 7 anos de miséria, foi o que fez com que Faraó, em cima do conselho de José, que era guardar 20% nos anos de fartura, para não passar necessidade nos anos de escassez, que foi criado um cargo que não existia no Egito, e nesse cargo só quem se encaixava era José. Então, enquanto Deus estava fazendo, ele não estava explicando para José o que ele estava fazendo enquanto ele estava fazendo. Parecia que Deus estava em silêncio, mas Deus estava trabalhando muito. E muitas das vezes Deus está trabalhando nos bastidores, Deus está trabalhando em coisas na nossa vida que a gente não tem percepção. A gente não sabe que ele está trabalhando. Muitas das vezes Deus está criando uma porta que é só para você. Deus está criando um lugar que só você vai se encaixar. Deus está preparando uma bênção que só cabe na tua mão. A pergunta é: você crê, você crê, você crê, você crê? Você crê nisso? Então, gente, às vezes, olha aí, deixa eu colocar a frase. Às vezes o silêncio não significa que Deus está distante. Significa que ele está construindo algo grande demais para ser interrompido antes da hora, porque a nossa falta de confiança em Deus faz todo dia a gente estar aí: Jesus, cadê Jesus, cadê, tu prometeste, eu ainda não recebi, 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 eu pensei que era ano passado, eu pensei que era janeiro, fevereiro, março, abril. Quantos estão vivendo exatamente assim? Orando pelo casamento, nada acontece. Orando pelos filhos, nada muda. Orando pela cura, a doença continua. Orando pela porta de emprego, continua desempregado. Orando pela promessa, parece tudo igual. E aí vem perguntas como essa: por que Deus está em silêncio? Será que Deus me ouviu? Será que eu fiz alguma coisa de errada? Se essas perguntas já passaram na tua mente, eu quero dizer que você não está sozinho. Muitos homens de Deus na Bíblia fizeram essa pergunta. Davi perguntou: até quando, Senhor? Jó perguntou: onde estás, Deus? Abacuque perguntou: por que o Senhor não responde? Não responde. Então, quando Deus veio com a resposta para Abacuque, é em cima disso que nós lemos, porque a visão ainda está para cumprir.
Não é porque não se cumpriu que não vai se cumprir. Não é que não porque não chegou que não vai chegar. Não é porque não aconteceu que não vai acontecer. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. Não vai ser no seu relógio, vai ser no relógio de Deus. Não vai ser no seu tempo, vai ser dentro do propósito de Deus, porque um Deus que é eterno não opera de acordo com o seu tempo, no tempo determinado, mas se apressa. Está vindo mais rápido do que você imagina. Está acontecendo mais rápido do que você imagina. Eu estou trabalhando mais rápido do que você pode imaginar. Mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, o que você deve fazer se tardar? Parar de orar, parar de buscar Deus, parar de jejuar, parar de dizimar, parar de ofertar, parar de fazer seus votos. Se tardar, espera-o. Espera-o. Coloca aqui nos comentários, aí no chat. Vou esperar em Deus, vou esperar em Deus. Ninguém que esperou em Deus se decepcionou. Abraão esperou, não se decepcionou. Esté esperou, não se decepcionou. Josué esperou, não se decepcionou. Moisés esperou e não se decepcionou. Davi esperou e não se decepcionou. Você não vai se decepcionar. Espera-o, porque certamente virá e não tardará. Então, fala para você esperar, não inventar, não dar um jeito, não colocar as tuas mãos, porque se tu colocar as tuas mãos nisso daí, que é Deus que tem que colocar, Deus vai tirar dele. Tem muita gente que quando vê um silêncio do céu, ela começa a inventar respostas que Deus nunca deu. O Senhor desistiu de mim, minha promessa morreu, não vale mais a pena continuar. Ele não diz que ele vai fazer, ele manda você esperar. Não tome decisões durante o momento em que você ainda não ouviu a resposta de Deus. A resposta vai vir. Inclusive, nesse mês de julho, nós estamos fazendo um jejum em cima do silêncio de Deus, para Deus romper silêncios e cumprir promessas. Inclusive, essa semana, daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso, eu estou jejuando em cima dessa passagem bíblica aqui de Isaías 42, 13 e 14. O Senhor marchará como herói poderoso, sairá como guerreiro cheio de fúria, dará o seu grito de guerra, esmagará todos os seus inimigos. Durante muito tempo eu fiquei em silêncio. Sim, eu me contive. Agora, porém, como a mulher no parto, gritarei e ficarei ofegante. Eu creio que o silêncio vai acabar, eu profetizo que você vai ter resposta das tuas orações, promessas vão se cumprir, bênçãos vão chegar. Coloca aqui nos comentários, eu creio, e pega esse devocional, tá compartilhando aí, Mandinha? Compartilha com pelo menos 23 pessoas e coloca aí em todos os grupos de WhatsApp que você tiver, em todos os grupos de WhatsApp, Telegram também, tá bom? Nós já vamos ficar aqui até a oração. Se você ainda não tem, ainda não está no nosso canal de orações e palavras proféticas no WhatsApp, manda uma mensagem para mim, 91 DDD 984766926, 91 DDD 984766926. Bispo Leno, eu quero receber salmos e orações proféticas. Vou te mandar o link do canal, você clica no canal, entra lá, ninguém vai saber que você entrou e você vai receber salmos e orações proféticas. Te inscreve aqui no canal, se você ainda não é inscrito, para que eu possa estar sempre apresentando a Deus, você e a sua família, na minha cobertura espiritual de madrugada, que eu tenho um voto com Deus de orar de madrugada pelos inscritos do canal. Tem aqui o sininho de notificação também, clica aí, tá? Porque às 18 horas a gente tem oração, a gente tem culto que a gente transmite domingo 8 da manhã, segunda e quarta-feira. Então, gente, nós estamos aqui, ó. Essa semana, sim, jejum e oração, para que Deus venha romper o silêncio, como nós falamos hoje, que é uma das perguntas, 10 perguntas que as pessoas fazem e não encontram resposta, mas hoje Deus te respondeu. Deus mandou você esperar e confiar nele, tá? Então, se você tem se alimentado nesse devocional, através dos nossos cultos, tem visto o nosso trabalho social, teve uma senhora que ela tinha uma causa a fazer já há muito tempo. Ninguém dava resposta para ela.
tem alguns meses que ela é semeadora, dizimista, ofertante. Inclusive, ela faz voto, fazia muito voto por essa causa. E eu coloquei aqui o nome, a causa dela aqui no livro. Ela começou a dizimar, começou a ofertar. E agora, essa semana, ela teve a bênção dessa causa. Já estava ganha, mas ninguém depositava, ninguém sabia por quê. Já foi para a conta dela o dinheiro. Glória a Deus. Então aparece aí o Pix para você semear, semeie o seu dízimo, se puder hoje, para a gente pagar o aluguel, pagar a conta de luz da igreja. Hoje a oferta, tá bom? Manda o recibo aí no WhatsApp, manda aí o teu nome, se já tá, manda o pedido. Que eu quero estar jejuando, e a gente não vai jejuar julho não, a gente vai jejuar o ano inteiro, em nome de Jesus. Eu quero declarar que desde já a tua semente retorne para a tua vida potencializada, maximizada, multiplicada 100 vezes mais. Olha, tem gente que pede aqui, eu já vou orar, muita gente pede nos comentários, bispo, manda o link do livro. Para você que está me assistindo, tá aí o QR Code do livro, 91 Chaves de Sabedoria. Só apontar aí a câmera do celular, tá? Para você que diz assim, bispo, eu tenho dificuldade de achar o link, manda uma mensagem para mim aí no WhatsApp. O livro físico chegou, manda uma mensagem para mim, uma foto, você segurando o livro, você lendo o livro, que eu quero colocar aí nos meus stories, tá bom? Aqui tem 91 chaves de sabedoria, aqui tem, para destravar a tua vida, 91 parábolas, centenas de versículos, centenas de frases e faz as 91 orações proféticas aqui comigo, que Deus vai te abençoar. O digital você compra agora no Pix e já baixa agora, já começa a ler agora em qualquer lugar, no tablet, no celular. E o físico demora alguns dias, mas já está cheio. Quem já recebeu o físico? Coloca aí. Então quero mandar aqui um bom dia para o Clédio, quero mandar um bom dia aqui para Bernardes, quero mandar aqui um bom dia para Damares, para Rosilene, para o Leonardo, para a Lucicleia, para Marileia, para Dona Fátima, para a mamãe, para o papai, para o Arthur, para Noeli, para Gorete, para Fabiola, para Sandra, para Rosa, para Thelma, para Eliana, para Eliane, para Rose, para todo mundo que está nos acompanhando. Vamos orar, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus. Eu te peço, Senhor, para que o Senhor venha abençoar. Eu te peço, meu Deus, para que o Senhor venha manifestar o teu poder, a tua glória. Meu Deus, eu te peço visita. Se essa pessoa está na casa, abençoa a família, cura, liberta, restaura. Se ela está no trabalho, meu Deus, visita o trabalho dela, meu Deus. Abre as portas, arranca todo devorador, todo espírito de miséria. Ela também colocou o pedido, Senhor, daquilo que está travado, Senhor. Destrava, 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 destrava. Começa a trazer prosperidade, responde os pedidos espirituais, saúde, família, financeiro e sentimental. Que todos os demônios sejam repreendidos. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Que esta água seja consagrada com saúde, milagres e bênçãos. Beba 3 goles d'água. Receba de saúde, milagres e bênçãos. Escreva aqui nos comentários essas 3 palavras, saúde, milagres e bênçãos. Mistura a água aí com as águas da família para todo mundo beber, tá? Apertou o joinha, colocou aí saúde, milagres e bênçãos. Tá? Hoje, 18 horas, nessa quinta, vamos todos orar e amanhã nós vamos estar aqui com a segunda das 10 perguntas que todo cristão faz. Deus ainda está comigo? Será que Deus ainda é comigo? Será que Deus me abandonou? Será que Deus me deixou? Deus ainda está comigo amanhã. 6 da manhã eu estou aqui, no horário que você costuma assistir. Deus te abençoe.